A Lei Maria da Penha, fruto do trabalho do Senado Federal, foi um avanço inegável. Mas basta apenas uma breve consulta às manchetes dos jornais para perceber que, apesar de tudo, a violência contra a mulher ainda faz parte do cotidiano. Para conversar sobre esse tema, Cidadania convidou a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, e Carmen Campos, coordenadora nacional do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher. Sejam bem-vindas aqui ao programa Cidadania. Obrigada. Eu gostaria de começar mostrando a vocês um depoimento de um psicólogo de uma delegacia da mulher e os depoimentos bastante fortes de mulheres agredidas. Eu vou chamar um VT para que depois nós possamos comentar. Por favor. Qualquer ato de violência baseado na diferença de gênero. Assim, as Nações Unidas definem a violência contra a mulher. Em quase todo o mundo, homens e mulheres são iguais perante a lei. Mas muitas vezes, os valores se confundem. Confundem os homens e machucam as mulheres. Chegam com a autoestima baixa, chegam transtornadas emocionalmente. A gente acredita que, na maioria das vezes, racionalmente incapacitadas de tomar algum tipo de decisão e com muito medo, porque não é uma situação comum de crime. Existe entre ela e o autor algum tipo de convivência, algum tipo de afinidade, algum tipo de laço afetivo. Isso é que diferencia a mulher vítima de violência doméstica e familiar, conforme a lei diz, dos outros tipos de violência. Ele tinha me dado um tapa tão forte que eu nem vi a hora que ele deu o tapa, eu simplesmente caí. Bastou a primeira vez que acostumou. Ele me batia, quando era no outro dia ele queria que eu dormisse com ele. Quando chegava a hora de ele chegar do trabalho, eu falava, meu Deus, como é que ele vai entrar aqui agora? E você tem vergonha de dizer o que está acontecendo dentro de casa? Vergonha pra quê? Ele que tinha que ter vergonha, né? Bom, em 4 anos da Lei Maria da Penha, nós tivemos 9.715 presos e 1.577 prisões preventivas, com a instauração de 331 mil processos. Mas apenas 1/3 desses processos, cerca de 111 mil, chegaram a uma decisão. Que eles se sumentassem isso. Por que é tão difícil, tem sido tão difícil, e se a decisão recente do Supremo Tribunal Federal, retirando a unicidade, ou seja, apenas a mulher poderia prestar queixas da agressão contra ela mesma, né? E agora a decisão do Supremo já amplia mais essa possibilidade. Ou seja, qualquer pessoa pode fazer a queixa e não pode mais ser retirada. Em que muda? Eu acho que, primeiro, assim, acho que é importante nós destacarmos aqui que essa recente decisão do Supremo Tribunal Federal é importantíssima, porque assim como o psicólogo deu depoimento dele de que muitas mulheres, ao chegarem à delegacia para fazer o registro, elas chegam muito nervosas, elas estão psicologicamente com dificuldade de falar, enfim, estão muito sofridas. E muitas vezes essas mulheres, ao fazer a denúncia, ela fica com receio também, porque ela está denunciando o seu marido, o seu companheiro, uma pessoa que, querendo ou não, ela convive com ele, é pai dos seus próprios filhos, e ela tem uma certa dificuldade. Então, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi importante nesse sentido, porque além de garantir a constitucionalidade da lei, ela assegura de que qualquer outra pessoa, membro da família, ou um vizinho, ou mesmo o Ministério Público, pode denunciar essa pessoa, esse homem que cometeu essa violência contra a mulher. Então, isso favorece a mulher, ela se sente muito mais segura, muito mais protegida e assim ela consegue manter a denúncia que ela faz. Porque nós sabemos que em alguns casos a mulher faz a denúncia e depois ela sabe que tem que voltar para casa, porque necessariamente, nem sempre ela consegue ser encaminhada para um abrigo, para um local para ficar protegida e ela fica com receio de retornar para casa. E aí ela, muitas vezes, ela acaba tomando a decisão de retirar a queixa, que é muito ruim, né? Então, a decisão do Supremo Tribunal Federal é importantíssima, porque fortalece a lei e assegura a essa mulher uma proteção maior. Carmen, qual a exata situação do Brasil comparado com os outros países da América Latina e os países do Caribe?
Olha, o que a gente pode dizer é que a situação de violência das mulheres na América Latina, incluindo o Brasil, ela é muito similar, né? Os índices de violência são muito altos, a negligência dos poderes públicos é muito perceptível. E eu e a senadora vimos recentemente da audiência no Comitê CIDAW, no comitê que monitora o cumprimento da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, e uma resolução do comitê considera a violência contra as mulheres uma discriminação. Nós vimos recentemente de lá, onde o Brasil prestou o seu relatório informativo. Foi uma conferência na Suíça, né, em Genebra. Exatamente, né? Em Genebra, e coincidentemente na mesma sessão em que o Brasil estava prestando informações, estava também a Noruega. E na Noruega, um país muito desenvolvido, né, onde as mulheres têm um acesso maior aos bens de consumo, educação e etc., os índices de violência contra as mulheres também são muito altos. E as ONGs da Noruega estavam denunciando a violência contra as mulheres, cujos índices também são bastante elevados. Então, o que a gente pode perceber é que o parâmetro, né, da violência contra as mulheres em todo o mundo ainda é muito alto. Na América Latina, nós temos algumas particularidades. Por exemplo, há países onde a violência contra mulheres indígenas, né, países com população indígena bastante grande, são também muito elevados. Então, dependendo da região, do país, nós temos algumas particularidades. Mulheres campesinas, né? Então, isso traz uma certa especificidade, mas não, digamos assim, não diferencia do ponto de vista dos índices, né, que são muito parecidos. Uma em cada 5 ou 4 mulheres é um índice mais ou menos que se pode dizer que permeia, digamos, a violência na América Latina. Ou seja, na sua visão, não há uma, digamos assim, uma separação entre... A violência, ela não incide mais sobre as mulheres de classe economicamente menos favorecidas? Não. Essa relação entre violência e pobreza, né, que se faz inclusive com outros crimes, é uma relação muito perigosa. Na verdade, o que se pode dizer, bom, é que as mulheres pobres talvez tenham mais dificuldade de sair dessas relações porque não existem ou não, estão desempregadas ou os aparelhos públicos não funcionam corretamente, mas essa relação de dizer, não, apenas as mulheres pobres sofrem violência, não é verdadeira. As mulheres, né, de camadas médias, o que não ocorre é a busca da solução via delegacia de polícia, que é o caminho encontrado pela grande maioria de mulheres pobres. E as mulheres de camada média procuram o psicólogo, procuram a vara de família, resolvem por outros meios que não a delegacia de polícia. Por isso que nós temos um grande registro de mulheres mais pobres nas delegacias de polícia. Mas os índices dos países desenvolvidos demonstram que isso não é verdadeiro. Senadora, e no Espírito Santo, as entidades de defesa da mulher, as entidades e organizações não governamentais, elas têm se movimentado? Sim, o Estado do Espírito Santo, infelizmente, hoje é o Estado que é o que mais comete homicídio contra as mulheres. Ele está no ranking de homicídios contra as mulheres. E nós sabemos que as dificuldades que o Estado do Espírito Santo enfrenta não é diferente do que acontece nos outros estados. E essa é uma das razões, inclusive, da criação da CPMI. Porque ao criar a CPMI, nós queremos identificar melhor por que um país como o nosso, da dimensão que nós temos, que tem uma importante legislação reconhecida internacionalmente, inclusive a Lei Maria da Penha foi citada na reunião do Comitê do CEDAW, nós temos uma legislação boa, não é? Mas as mulheres no Brasil continuam ainda sendo mortas. Então, e a cada ano que passa, os índices estão aumentando, né? Nós podemos dizer que hoje o Brasil é o 12º no ranking de 73 países em violência contra a mulher. E é importante também que tem um outro dado que aqui no Brasil mostra uma especificidade que dos casos de violência contra a mulher, 40% dos casos acontece dentro de casa, praticado por companheiros, né, namorados, irmãos, enfim, acontece dentro de casa. Então a CPMI, ela quer identificar justamente como que
o aparato estatal, né, seja do Poder Executivo, seja do Poder Judiciário, como que ele está preparado para justamente dar cumprimento à legislação que hoje existe. Que a legislação é boa, é importante, ela é reconhecida, ela é conhecida pelas mulheres. Os dados também mostram que as mulheres, na sua grande maioria, conhecem a Lei Maria da Penha, ou pelo menos já ouviu falar, mas ao procurar o atendimento, elas estão encontrando dificuldade da sequência. Então, nós queremos justamente apurar isso. Dos casos, né, como é que se dá, como é que os passos após a denúncia eles acontecem? Quais são as principais dificuldades que os poderes constituídos estão encontrando? Agora, um dado importante diz respeito à divulgação. E uma pesquisa realizada pelo Data Senado apurou que, de 2 anos para cá, o percentual de mulheres que ficou informada a respeito da existência da Lei Maria da Penha subiu de 70% para 98%. Quer dizer, claro que nós estamos falando de uma fatia do público que assiste televisão, ou que tem telefone, o computador para se comunicar e dar esse retorno ao Instituto de Pesquisa. Mas até que ponto as pessoas estão informadas dessa nova, e se é importante, essa nova decisão do Supremo, que coloca sobre a responsabilidade de denúncia, não só, que admite a denúncia não só da própria agredida, mas de um vizinho, do telefonema para o 180, né, que é o Disque a Denúncia. Central de Atendimento, o 180 da Secretaria de Política para as Mulheres, que inclusive tem mostrado esse crescimento de denúncias contra as mulheres. É importante, acho que o fato do próprio 180 mostrar que há um número bastante elevado de ocorrências, isso mostra que a sociedade brasileira realmente conhece o instrumento, né? Porque eu acho que tem um outro dado que é importante, que a violência contra a mulher, ela não tem classe social. Ela acontece em todas as classes sociais. E nós sabemos que muitas vezes as mulheres de uma classe social mais elevada, ela tem dificuldade de fazer a denúncia, e o 180 possibilita fazer isso, né? Que é de mais fácil acesso para as pessoas, né? Então, o Disque 180, ele realmente chega a todas as pessoas que desejam fazer a denúncia. Então, é um número importante ser divulgado, né? Com certeza. 180, Secretaria Especial de Defesa dos Direitos das Mulheres, desculpe. Uhum. Eu acho que os próprios movimentos feministas, né, os próprios meios de comunicação têm procurado fazer essa divulgação, né? E o próprio governo tem feito muito bem essa divulgação do 180. Agora, trabalhando mais na prevenção, o que há de errado com os homens, com os companheiros, com os maridos, e o que pode ser feito em termos institucional, tanto do ponto de vista do governo, quanto do ponto de vista de organizações não governamentais, campanhas mesmo educativas? Eu poderia comentar um pouco